Para um vídeo de instalação do Debian 12, né? Primeiro vídeo para o canal. E aqui a gente já está fazendo uma máquina virtual, mas já colocou a ISO, já estou na tela carregando o boot, né? Da ISO para fazer a instalação. Aí nós temos dois tipos de instalação, em módulo gráfico e essa segunda opção aqui, que é o install, que é um módulo mais simples, um módulo texto, né? É ideal para quem vai montar um servidor, que é uma instalação simples, ou até mesmo uma máquina mais básica que às vezes pode ficar pesada com a instalação módulo gráfico. Nesse caso aqui, eu vou usar a instalação gráfica mesmo para ter um melhor design, né? Aqui a gente já vai carregar a tela de linguagem, que a gente vai escolher o idioma, né? No caso aqui a gente vai procurar o português Brasil como idioma padrão, não? Aqui, novamente, né? No caso do Brasil. E aqui a gente vai escolher o idioma do teclado. No caso, eu estou utilizando aqui o português do Brasil também. Caso alguém tenha um teclado diferente, tipo o inglês, né? Pode estar escolhendo e selecionando. Clique em continuar. Essa parte aqui, ele vai estar carregando os drives, configurando a parte de rede, né? E detectando a rede. Se tem uma rede ativa, um DHCP, um IPv4, IPv6. Resumindo, configurando a rede para poder ter acesso à internet, para continuar a instalação baixando pacotes da internet. E a instalação do. Isso. Já fez a configuração, né? E achou a rede automaticamente via DHCP. E agora a gente já cai na tela de hostname, que é o nome da máquina. Aqui a gente pode escolher o nome que a gente quiser, que é o nome que vai ficar visível na rede, né? E há vários programas também utilizam o nome da máquina, né? Que a gente vai manter como Debian mesmo. E vamos colocar aqui, na verdade, só um XFC para a gente identificar na hora que estiver mexendo na parte de rede. E continuar. O domínio, caso a gente estivesse montando um servidor para utilizar como domínio, DNS, a gente poderia estar criando um domínio, né? Como é uma máquina para uso local, a gente pode colocar um domínio que é do local, ou até mesmo deixar em branco que ele já vai utilizar como local mesmo. Caso eu vou deixar em branco, continuar. Aqui é a parte onde a gente configura a senha do usuário root, que é o usuário mestre do Linux, né? Eu, particularmente, para uso pessoal, eu não configuro aqui. Na verdade, eu não sou muito fã de utilizar é, a senha, criar a senha root aqui, né? Por quê? Porque se a gente criar a senha root aqui, o usuário padrão, ele não vai estar na permissão do sudo, né? Então, ele não vai poder fazer funções avançadas, o usuário padrão. E sim, toda vez a gente vai ter que entrar como root para poder fazer. E se a gente não criar senha agora, automaticamente o nosso usuário padrão ele vai ter acesso ao sudo. Então, por esse motivo, eu não crio uma senha aqui. Deixo em branco. E posteriormente a gente pode estar configurando a senha do root. Então, vamos deixar em branco, clicar em continuar. E nessa outra tela é onde vai criar o usuário, né? Aqui é o nome completo do usuário, né? Caso eu queira colocar o nome completo, a gente pode estar utilizando aqui. Eu vou colocar simplesmente user, é uma coisa padrão que eu utilizo, né? Para ficar mais fácil. Então, só user. E se fosse colocar o nome completo, a gente poderia colocar aqui o sobrenome na frente, né? Mas vou deixar só user aqui. E esse aqui é o usuário da máquina que a gente vai usar para fazer o login. É interessante que seja um primeiro nome mesmo ou um nome da sua preferência, né? Aqui eu vou manter o user novamente. Aqui onde vai colocar agora a senha, né, desse usuário que a gente criou. A gente utiliza, eu vou utilizar uma senha simples, né? Mas é interessante que a gente use uma senha segura. Vou usar aqui o user também e clicar em continuar.
Nesse momento aqui, a gente vai selecionar a região para fazer a busca com a configuração da data e hora, né? Do fuso horário. Então, eu vou colocar aqui da minha região, que é Tocantins, né? E vou clicar em continuar. Esse momento aqui é a parte do particionamento, onde a gente vai particionar o HD e fazer a configuração para fazer a instalação do sistema. Como aqui é uma máquina virtual e o HD que eu selecionei foi de 20 GB, ele não tem nada, então eu posso simplesmente escolher uma das opções e fazer a instalação. Lembrando que isso apaga tudo, né? Então é interessante que, se por acaso estiver fazendo uma máquina de produção, uma máquina de trabalho, uma máquina pessoal, e tiver arquivos importantes no HD, é interessante que faça o backup antes e só depois que faça a instalação do sistema, né? Aqui a gente vai utilizar o módulo assistido, que é um módulo mais básico, né, para iniciante. E também tem as opções aqui assistido com criptografia, com mais segurança. Por exemplo, notebook é bem interessante essas funções, porque caso perca o notebook ou for roubado, né, se tiver habilitada a criptografia, ninguém tem acesso aos arquivos. Só se tiver a senha. E já esse modo assistido, não, né? Se a pessoa, de algum, tem maneiras que ele consegue ter acesso aos arquivos, não necessariamente ele precisa ter a senha. Eu vou utilizar o sem criptografia mesmo, porque até a questão de leitura e gravação é mais rápida, e também porque isso é uma máquina virtual. A opção manual, ela é bem avançada, né? Então a pessoa tem que entender mais em questão de particionamento. Então, para quem é iniciante, eu recomendo essa assistir. Clicar em continuar. Aqui ele já vai perguntar em qual HD que a gente quer instalar, né? Aí já vou selecionar esse de 21 GB, que é o único que a gente tem da máquina virtual. Clicar em continuar. E aqui o Dev ele tem por mais que seja módulo básico, né, para iniciante, mesmo assim ele dá na opção assistida, ele dá uma funçãozinha aqui avançada. Se a gente quer todos os arquivos em uma partição só, ou se a gente quer separar. Por exemplo, essa do Home, a gente pode separar os arquivos do sistema do arquivo pessoal, né? Nesse caso aqui, a gente vai usar tudo em uma partição só mesmo, mas teria como mudar isso se fosse preciso. Então, a gente clica em continuar, e aqui ele vai dar um breve do que ele vai fazer, né? E aqui está mostrando que vai criar uma partição barra, que é onde vai estar todos os arquivos. Vai também criar uma swap aqui, que é para ajudar no controle de memória, caso falte memória, né? Ele pode usar a swap. E umas informações extras. A gente vai deixar aqui em finalizar o particionamento e escrever as mudanças em disco. Continuar. Aqui ele já dá uma breve informação e também um alerta que fazendo isso vai perder tudo que tem no HD, né? Então, se a gente tiver certeza, a gente coloca sim e continua. Nesse momento aqui, ele vai estar carregando os arquivos da ISO do CD, né? Para partição para o HD. E vai estar já copiando tudo e configurando a parte de arquivos do sistema, arquivos, pacotes, né? O Debian, ele mostra aqui um pequeno relatório do que ele está fazendo, né? E a gente pode estar acompanhando. Essa parte aqui, ela costuma ser bem rápida, né? Que como a gente está usando também uma ISO NetInstall, que é pequena, então ele está copiando só os programas básicos, né? E posteriormente ele vai ter uma parte que ele vai baixar mais pacote da internet. Então essa é a parte que às vezes pode demorar mais, né? Dependendo da máquina e da internet. Que eu não vou parar, né? Porque acho que já está quase acabando. Hum. Aí para complementar, estou fazendo esse primeiro vídeo de instalação do sistema, né?
E futuramente quero fazer outros vídeos de que fazer depois, né, a instalação e configuração. É, voltando aqui, né? Ele está perguntando se quer ler um outro espelho de rede ou uma outra mídia, né? Hum, Ler outra mídia de instalação. No caso, não. O Debian ele tem uma instalação também que a gente pode estar colocando vários CD que não precisa da internet, né? No caso aqui, a gente não vai colocar outro CD, a gente vai é, prosseguir com a instalação via internet. Então, deixa não, clica em continuar. Aqui ele já vai adicionar um espelho de rede, né? Que é da onde é que ele vai puxar da internet e as outras coisas que falta, que a gente precisa. No caso, vamos colocar português do Brasil, né? Nossa região, ou do Brasil. E aqui ele mostra os espelhos de rede. Eu costumo utilizar esse aqui, que eu acho mais rápido. Mas qualquer um deles aqui a diferença vai ser a localidade e ver qual que fica mais rápido. Na minha região, eu costumo usar esse que nunca tive problema. Esse e de vez em quando esse, que é um, sei lá, meio que padrão, né? Mas esse aqui eu acho mais rápido. Então, continuar. Essa parte aqui é a parte do proxy. Se a gente estivesse instalando uma empresa ou algum local que tenha um servidor proxy, que para ter acesso à internet a gente precisaria configurar isso, é nesse campo aqui que a gente ia estar configurando. Nesse caso aqui, não tem nenhum proxy, a saída para a internet é direto, né? Não tem um servidor que faz isso. Então a gente vai deixar em branco e continuar. A gente já configurando os pacotes via apt, né? E aqui ele já está obtendo alguns da internet. Bem rápido também essa parte. Se a internet não demorar tanto, né? E aí, assim, complementando o que estava falando sobre o vídeo, esse é o primeiro vídeo, né? E dessa instalação, eu quero seguir também outros vídeos, como pós-instalação, configuração de programas, tanto básico quanto avançada, utilização de terminal, instalação de instalação e configuração via terminal e também via interface gráfica. Então, esse primeiro vídeo não vai ter muita edição, na verdade vai ter edição, né? Só fica configuração básica. Voltando aqui às configurações, né? Aqui, notificação. Tá. Essa informação está perguntando se a gente quer participar de um censo, né? Que é mostrar que você está utilizando o sistema para ir para a estatística da equipe do Debian, né? Como aqui é uma máquina virtual, eu vou colocar não precisei ir para a estatística. Agora, quando é um computador de produção que a gente vai usar ele direto, é interessante. Isso ajuda de alguma maneira a identificar que você está utilizando o Debian e a divulgação, né? Então, é interessante. A gente vai deixar não, porque é a máquina virtual, clica em continuar. E aqui ela vai continuar a configuração. E aqui, nesse momento, a gente vai selecionar qual interface gráfica e programas básicos que a gente quer na instalação. Se eu fosse fazer uma instalação na lista, só com a servidor, por exemplo, a gente poderia, ou uma maneira que a gente escolhesse o que a gente quisesse instalar, a gente poderia limpar tudo, né? Só que a gente vai já instalar a interface gráfica para ficar mais desktop, para ficar mais amigável, né? Então a gente vai escolher ambiente de área de trabalho Debian e escolher uma das interfaces gráficas. Nessa instalação a gente vai estar colocando o XFCE. E também a gente vai estar selecionando o utilitário de sistema padrão. Esse utilitário de sistema padrão tem algumas ferramentas que são pré-configuradas que facilitam. Por exemplo, tem uma que é o uso do terminal, né? Quando a gente começa a digitar no terminal, a gente pode usar a tecla Tab para ele completar os comandos. Se a gente não deixar isso marcado, ele não tem essa função. Deixando marcado, ele vem com algumas configurações básicas, inclusive essa, né? Então, é uma coisa que consome pouco, então é bem interessante que a gente tenha marcado. E também a gente pode colocar o SSH. SSH é um servidor que a gente pode acessar de outra máquina via terminal a esta máquina via terminal.
É interessante para quem mexe com servidor, para quem é uso básico, talvez não precise disso, então poderia deixar desabilitado, né? Só que no momento eu vou deixar habilitado. E esse servidor web é justamente para criar um servidor já para quem vai trabalhar com desenvolvimento web ou que tem programas web para estar hospedando, né? No caso, não é o nosso caso, então a gente vai deixar desmarcado. Continuar. E essa parte aqui é uma parte que demora um pouco mais, porque ele está puxando os pacotes maior da interface gráfica, né? Via internet. Então, eu vou dar uma cortada nessa parte aqui, aguardar ele baixar esses pacotes. E retorna assim que finalizar. Voltando aqui, né? Ele terminou de copiar os pacotes, aí já cai nessa tela. Essa tela aqui é de instalação do carregador do sistema, né? O grupo. Ele vai, grupo, sei lá o nome, e ele já vai fazer a instalação para poder carregar o sistema de HD, né? No caso, ele pergunta se a gente quer instalar sim ou não. A gente coloca sim, porque se não instalar, automaticamente o nosso sistema não vai ser carregado, né? Então, a gente coloca assim. E aqui ele pergunta aonde que a gente quer instalar, em qual partição, né? Ou informar manualmente o dispositivo. Essa opção é mais avançada, né? A gente já vai selecionar o HD, o dev, VDA, né? Que é o virtual. E aí ele já vai instalar nessa partição e já vai carregar automaticamente. Tem que continuar. Aqui já vai a instalação, atualização e finalização da instalação do sistema. Instalando alguns drives, ó, da Intel aqui, né? Pronto. Finalizada a instalação, tudo ok, né? A gente só vai clicar em continuar. E ele já vai estar reiniciando a máquina virtual, o sistema, né? E já vai carregar pelo HD. Então essa tela aqui já é a tela do HD, já instalado, né? Do Grub. E carregando o sistema base. Então aqui já cai na tela de login. A gente vai entrar com o usuário, né? Que colocou o user e a senha também user. E clicar em entrar. O detalhe aqui, pode ver que a sessão já está no XFCE, né? Que foi a interface gráfica que a gente utilizou. E aqui a gente vai clicar em entrar e já carrega essa interface gráfica, XFCE. Então esse foi o primeiro vídeo de instalação, né? Se curtiu, dá um joinha para apoiar, né? Faz uns comentários que a gente vê quem gostou, quem não gostou, né? Crítica construtiva sempre é bom. E como é o primeiro vídeo, né? Realmente deve ter muitas falhas, a gente tenta corrigir, né? E assim, esse sistema eu quero fazer vários vídeos através desse primeiro, né? Esse aqui é a instalação do sistema base. Mas eu quero fazer vários vídeos configurando tudo, né? O Debian, ele é um sistema bem estável, e vários são baseados nele, né? E ele é um sistema bem cru. A pessoa tem que configurar bastante coisa para deixar do jeito de cada um, né? A vantagem também é essa, né? Você pode estar configurando o sistema de acordo, seja bem utilizável. Então, assim, eu quero ensinar todas essas configurações, desde configuração da linguagem para utilizar 100% português, que aqui, por mais que a gente instale em português, tem algumas coisas que não ficam, né? E, por exemplo, o Ubuntu, não, ele já vem, tem no próprio painel de controle, ele tem umas opções de linguagem que a gente tem que instalar os pacotes, né? Então, eu quero ensinar a instalar esse pacote, vai ficar 100% em português, fazer algumas configurações do design também, né? Deixar ele mais bonito, mais apresentável, ensinar a utilizar muitas funções de terminal, né? Que é instalar programas, tipo, pelo apt, sudo apt install, né? Que é a ferramenta lá do Autopilot, né? Que a gente já colocou. E várias outras configurações avançadas, né? Até mesmo da parte de
configurar para desenvolvimento, tipo programação web, utilizando o Node, por exemplo, e PHP também, né? Dá para utilizar para vários desenvolvimento. Então, é isso. Esse foi o primeiro vídeo. Estamos aqui com o sistema instalado, funcional, né? Só que bem básico. Então, os próximos vídeos seria configurando até chegar a um desktop completo. Muito obrigado pelo vídeo. Se gostou, dá o joinha, né, para apoiar. E se querem mais vídeo de configuração, de tudo isso, né, deixe nos comentários e aí a gente vai, quero estar providenciando esses vídeos.